TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo iniciando mais uma edição do Câmara Esportiva, hoje quinta-feira, tudo beleza, tudo na paz, tudo tranquilo contigo, espero que sim. Hoje a gente vai aí repercutir esse título do América Sub-20, campeão estadual, derrotando o QFC no estádio Arena das Dunas, falar um pouco sobre esse novo regramento aí imposto pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol, divulgado ontem à tarde, teve convocação também da Seleção Brasileira, teve rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, programa cheio. Já dou boa tarde aqui para os nossos comentaristas, Jefferson Bezerra, Pedro Neto, boa tarde. Muito boa tarde, Hugo, muito boa tarde, Jefferson, boa tarde a você que está em casa nos acompanhando, você que está na rua. Pois é, Hugo, ontem o América foi campeão, depois de alguns anos, o América foi campeão sub-20. Eu não fui para o jogo, mas quem foi disse que foi uma péssima partida, um índice técnico muito baixo mesmo. E não era de se esperar nada diferente, né, pessoal? Nossos clubes não investem nas categorias de base. E também, ontem não tivemos o programa, já aproveito para pedir desculpa a todos, né? Nós tivemos uma comissão e a comissão aqui e a sessão, elas sempre prevalecem em relação aos demais programas da casa. Mas vamos repercutir um pouquinho também sobre as mudanças, né, da CBF, a CBF apresentou ontem pela manhã, em relação a todas as competições que ela organiza. Hugo. Pois é, boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Hugo Fernandes, boa tarde, Pedro Neto, boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez. Mudanças significativas, né, que já deveriam ter ocorrido aí pela CBF que é a gestora do futebol brasileiro, né, recebe muito para fazer muito pouco, mas parece que agora está começando a pensar o futebol brasileiro de uma forma diferente. Campeonato Brasileiro, né, rodada ontem e hoje, então tem bastante coisa aqui para a gente comentar para vocês. Pois é, Pedro, na terça-feira a gente ainda chegou a abordar aí essa possibilidade, né, que levantaram de que tanto o ABC quanto o América seriam beneficiados com esse novo regramento aí da Confederação Brasileira de Futebol, que poderiam jogar a Série C do Campeonato Nacional. Eu me lembro, Pedro, que já disse, olha, só acredito vendo, dificilmente isso acontece, pé no chão, o pessoal está empolgado, mas dificilmente isso vai acontecer. Você não foi no oba-oba e você estava certo, Pedro. Não tem como pensar diferente, né, Hugo? Nós sabemos que existe hoje o Estatuto Torcedor. E não é porque o presidente chegou agora, o Samir Schauer, né, que vou agradar todo mundo, vou liberar aqui geral, nós vamos ter 50 clubes na Série A, 80 na B, 200 na C. Não funciona assim. Não funciona mais naquela história do convite, vou convidar fulano de tal. Não funciona mais. Então, Hugo, o que acontece? Ontem a CBF divulgou e aconteceu aquilo que realmente eu esperava. Isso é, vamos ter mudanças? Vamos sim. Mudanças esse ano para o ano que vem. Por exemplo, Série D, onde estão inseridos os nossos dois representantes, ABC e América, nós teremos o quê? Nós teremos 6 clubes subindo deste ano para o ano que vem para a Série C. E mais 2 que subirão o ano que vem. Então, quer dizer, quem cai esse ano só cai em 2, da C para D. Então, tudo isso aí, Hugo, me faz acreditar e muito, né? Que na hora em que a CBF faz essas alterações, ela faz sabendo que, na realidade, se porventura tomasse outra atitude, se mexesse de outra forma, corria o risco seríssimo, né, de termos aí uma enxurrada de ações na justiça. Então, nós citamos aqui só um exemplo, anteontem, o exemplo do Sampaio Corrêa. Como é que eu vou justificar para alguém que o Sampaio que está sem série vai sair de um clube sem série para uma Série C e o Retrô que caiu da C para D não vai ter condições de permanecer na C? Quer dizer, são coisas assim. Os que estavam na Série D, que não conseguiram o acesso, os 4, América dentre eles, vai subir para C, mas os da C só permanecem aqueles que caíram pelo ranking. Como assim? Então, quer dizer, mas fez a coisa certa a CBF, na hora que faz essas alterações. Copa do Brasil agora com jogo único na decisão, se recriou a Copa Sul-Sudeste,
vai se potencializar muito mais a Copa Verde, a Copa do Nordeste também, a Série A começando agora dia 28 de janeiro, indo até dezembro, né? Então são muitas mudanças, muitas mesmo, que foram anunciadas ontem, e eu asseguro que, no meu entendimento, a grande maioria delas foram mudanças interessantes, Hugo. Pois é, te agradou também, Jefferson? Eu vou pegar o gancho de Pedro, sim. A maioria das mudanças, sim, né? A redução dos estaduais, eu acho que isso já poderia ter sido ocorrido, né, em outros anos. Aí antigamente você tinha um campeonato estadual que duraria, a depender da região do qual o clube está inserido, 3, 4 meses, né? O que, na minha concepção, chega a ser um absurdo você passar 4 meses disputando um campeonato estadual, né? Você tem até competições mais interessantes para você se preparar, e isso acabaria, de certa forma, dificultando o seu planejamento. E agora os estaduais, né, terão 11 datas, com exceção do Campeonato Paulista, que já notificou a CBF que pretende usar 12 datas, né? Então, eu acho que isso é um ponto significativo. Com relação às divisões dos campeonatos nacionais, eu chamo a atenção para o Campeonato Brasileiro da Série D, que passará de 64 clubes para 96 equipes a partir já do próximo ano, o que, na minha concepção, isso ainda torna a competição um pouco difícil de se vender. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato bem difícil, né, de se colocar na prateleira ali da questão comercial. E com 96 times você vai dar mais possibilidades para equipes bem menores, né, equipes que, de certa forma, não têm tantas condições de disputar um campeonato nacional. E eu não sei se isso até que ponto vai ser relevante de forma esportivamente falando. Então, alguns pontos foram relevantes, sim, né? A criação de novas datas, a criação de novos campeonatos, e essa questão também da Série C, de se ampliar, chegar até 28 equipes a partir, né, do ano de 2028. Então, eu acho que a CBF está começando a pensar o futebol de forma diferente, né? O próprio presidente Samir anunciou já, né, a implementação do impedimento semiautomático já para o próximo ano. Eu acredito que isso pode ser também uma melhoria, né? Vai aí acabar, de certa forma, com essa discussão, né, com essa teimosia do VAR em muitas vezes brigar com a imagem, né? Você tem ali 4, 5, 6, 7 monitores e mesmo assim os profissionais ainda ficam brigando com a imagem. Então, com a implementação do impedimento semiautomático, acredito que isso vai ajudar bastante aí o desenvolvimento do futebol brasileiro. Pois é, vamos falar sobre a seleção brasileira, porque ontem teve a convocação do Carlo Ancelotti para os amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul na próxima data FIFA. Pedro Neto, Jefferson, apenas 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro a princípio convocados, o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Tivemos o retorno do Igor Jesus à seleção brasileira, a não convocação do Gerson, né? Apesar de ele estar focando nos atletas da Europa. Gostaram da convocação ou não? Alguns não, alguns jogadores eu não teria convocado. Por exemplo, eu não vejo futebol, digamos assim, no Bento, para ele ser convocado para uma seleção brasileira, né? Eu não sei por que a insistência com Richarlison, por exemplo, a insistência com Joelinton, a insistência com Paquetá, tá? Cito esses 4, com aquele jogador do Totó, né? Magalhães. Esses 5 aí de cara que eu lembro assim, esses 5, né? Então, o fato de não ter convocado jogadores que atuam no Brasil, o Ancelotti, ele explicou e eu corroboro com ele, concordo com ele. Vai jogar no Japão, vai jogar na Coreia. Se você está na Europa ali, os jogadores para chegarem no Japão, na Coreia, é bem mais rápido, bem mais fácil do que você convocar jogadores do Brasil para saírem daqui, né? Uma viagem bem mais longa, bem mais cansativa e tudo mais. Perfeito. Agora, eu entendo que seria a hora de você convocar alguns jogadores. Por exemplo, ele não convocou o João Pedro. E convocou o Richarlison. Não dá para entender, entendeu? Convocou o Paquetá. Pô, você tem outros meias aí no futebol brasileiro que atuam na Europa que poderiam ter sido convocados tranquilamente, né? Então, são essas situações. Mas o Hugo não vai fugir muito disso, não. Nós temos que entender de uma vez por todas, o futebol brasileiro, ele hoje é totalmente diferente do que foi nos anos 82, 2000,
né, que você tinha um Ronaldo, um Ronaldinho, um Roberto Carlos, um Cafu, um Rivaldo. Rivaldo e por aí vai. Hoje você tem um Neymar que não quer mais jogar, né? E quem mais? Mais ninguém. Então você tem que se prender ao coletivo. Alguns perguntaram, o Marquinhos também não foi convocado. O Marquinhos está machucado, por isso o Marquinhos não foi convocado. Agora, por exemplo, eu não teria convocado o Beraldo. Agora o Alisson não está machucado? O Alisson está machucado também. Alisson, Marquinhos, né, estão machucados. Gerson também está machucado. Gerson, né? volante, ex-Flamengo. Volante, ex-Flamengo. Então esses jogadores estão machucados. Agora, alguns jogadores convocados, como eu citei, eu não convocaria, mas ninguém imagine que vai fugir muito disso, porque não vai. O futebol brasileiro hoje, Hugo, hoje não, né? Já há um bom tempo, ele passa por uma transição que parece não ter mais fim, sabe? De novos jogadores, de jogadores de muita qualidade. É uma correria do Vinícius Júnior, é um oportunismo de um Pedro, por exemplo, que esse eu entendo como sendo, mas aí vou para o outro lado, como ele mesmo disse, o Ancelotti, não quis convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro, com exceção dos dois que eu citei. Mas eu entendo que, por exemplo, um Pedro não pode nunca deixar de ser convocado para uma seleção em detrimento de um Richarlison. Não cabe na minha cabeça isso. Mas aguardemos, vamos ver aí o que acontece nesses dois jogos. Já serão daqui a 12 dias, né? A primeira partida dia 10, não é isso? A segunda dia 14, se eu não me engano. E não vai fugir muito disso, não. Outros jogadores que vinham sendo convocados também não foram convocados para essas duas datas, mas vamos esperar. E aí, Jefferson? Alguns jogadores, eu já apimento aqui também, né? Colocando mais tempero aqui no nosso caldeirão. Os laterais, né? Para mim são laterais bem medianos, bem abaixos aí, né? No caso do Wanderson. Apesar do Wanderson ter ido bem, né? O Wanderson se lesionou, né? E foi bem num dos últimos jogos da eliminatória. Mas o Caio Henrique e o outro esquerdo, o Carlos Augusto, né? São dois jogadores bem fracos, na minha concepção, humilde concepção. Né? Eu acho que aqui no Brasil nós temos jogadores melhores, né? Mas claro que ele foi coerente, ele usou da coerência em não convocar jogadores que atuam no Brasil, em virtude dessas rodadas decisivas aí do Campeonato Brasileiro, para não prejudicar, de certa forma, né, o nível físico dos jogadores. Mas eu acredito, o Pedro falou do xará dele, do Pedro, mas nós temos hoje um camisa 9, né? Que é o João Pedro. O João Pedro também não foi também chamado, é Pedro, porque também está lesionado, acabou se contundindo essa semana lá pelo Chelsea. Anteontem. E hoje o João Pedro é esse jogador, taticamente falando, talvez é o melhor 9 que nós temos no futebol europeu, demonstrou isso na última Copa do Mundo de Clubes. Então, eu acredito, de uma maneira geral, que 80% da seleção brasileira o Ancelotti já tem formada para a Copa do Mundo, vai restar pouquíssimas vagas ali. Na ausência do Neymar, que não quer mais ser jogador de futebol, eu acho que o Rodrigo poderia ser esse camisa 10. Ou Rafinha. Rafinha também não foi convocado. Não, mas eu digo visando o próximo ano, a Copa, ele pode, está jogando mais centralizado. Inclusive, pegando um gancho que o Jefferson falou, desculpe, Jefferson, só para não perder o fundamento dele, o Rodrigo, ele justificou o porquê da convocação do Rodrigo, porque o Rodrigo não vem atuando como titular no Real Madrid. E ele falou, olha, o Rodrigo não vem atuando como titular no Real Madrid, mas é um jogador que eu conheço. E sei do potencial dele, né, por isso que eu convoquei e eu concordo com o Ancelotti. Jefferson. Então o Rodrigo eu acho que pode ser esse jogador, desde que ele tenha, né, uma sequência lá no Real Madrid. É um jogador de bastante mobilidade, que pode flutuar ali no meio do campo. E caso o Rodrigo não consiga ser esse jogador, nós temos o Estevão hoje, né, que é um jogador que tem muito potencial no drible curto, né, na arrancada, também de flutuar ali no meio de campo. Então eu acredito que do meio de campo para frente nós temos muitas opções boas, né, jogando a nível europeu, jogadores também que atuam aqui no Brasil. Você tem o Matheus Pereira, né, que foi Caio Jorge. O Caio Jorge. Então, enfim, eu acredito que vai ter tempo aí para o Ancelotti, né, definir bem essa seleção, visando a Copa do Mundo de 2026. Brasil, Espanha, Argentina, Portugal e Inglaterra, na minha concepção, são os 5 favoritos a vencer a Copa do Mundo. Destacar Pedro, Jefferson, já o Pedro falou do Pedro, né? O xará dele, jogador do Flamengo, tecnicamente realmente é diferenciado. Mas na entrevista coletiva eu acompanhei, Pedro Neto, e o Ancelotti falou, né, de que vai precisar também de um jogador de maior estatura, para quando precisar alçar a bola na área ter um cara que joga mais enfiado ali no meio da zaga. Pelo que eu entendi, ele vê o Pedro como esse cara mais num jogo propositivo,
quando pegar um adversário mais retrancado, né? Tanto que o Caio Jorge ele já convocou e, veja só, eu não duvidaria, Pedro, se o Vitor Roque estiver mantendo esse nível de atuação que vem mantendo nos últimos jogos, ter uma oportunidade, porque o Vitor Roque vem jogando muita bola, me surpreendendo, inclusive. Vem jogando muito bem. Ontem, mais uma vez, ele fez um grande jogo contra o Vasco da Gama. Tanto ele como o Flaco, né? O Flaco também cresceu muito mesmo. E não vejo nenhum problema, não. Eu só me preocupei na hora que você falou que o Ancelotti, né, citou o fato de querer um jogador referência de mais área, enfiado, altão, né? tá? Será que ele conversou com o Vitor Arteiro do América? Cresceu 4 centímetros, né? Eu me preocupei logo com isso, porque agora, né? Então o Vitor Roque não pode ser convocado, que é baixinho. Não, né? eu acho que ele vê, veja só, Pedro, ele identifica, talvez no Pedro, um jogador que não tem a mesma mobilidade de um Vitor Roque ou de um Caio Jorge. Talvez seja isso. O Pedro é um jogador muito mais de área, é verdade, mas o Pedro é um jogador que sabe sair da área também, viu? Ele tem técnica. Tem muita técnica. Mas eu me refiro à velocidade, a receber um lançamento nas costas do zagueiro. Não é nem velocidade, eu digo explosão. Explosão, exato. Vitor Roque tem muito mais explosão, o Pedro Jorge tem muito mais explosão, Cara, fato, tá? Agora, de todos que você citou aí, né, que eu citei também, Richarlison, eu prefiro 10 vezes, se você tiver que escolher, o Pedro, o Vitor Roque, o Jorge, o Caio Jorge, no meu entendimento, são jogadores bem mais interessantes do que o próprio Richarlison, tá? E outros que ele tem convocado como camisa 9. Mas desculpa, é aquela coisa. Pode falar, Jefferson. Desculpa interromper. Eu acho que para entre os 24, o Pedro também. 26, tá, não? 26. Entre os 26, o Pedro também estaria na minha seleção. Eu também. E o João Pedro, né? O João Pedro que Muito se bom. mantiver o que ele vem atuando, muito embora nas últimas partidas, nas 2 últimas, se não me engano, ele não foi titular do Chelsea, mas é um jogador que tem uma qualidade muito boa. Porque veja só, ainda falando sobre o Pedro Queixada do Flamengo, houve um atrito até recente dele com o Felipe Luiz, Pedro Neto, você deve se lembrar bem, ele cobrando mais intensidade do Pedro. Então é algo que até dentro do Flamengo, em dado momento, isso foi questionado aí por parte do Pedro. Tem essa cobrança para ele. Mas foi um momento, né, Hugo? Foi um momento. O Pedro não é assim. Foi um momento, ele, não me pergunto por quê, que eu não vou saber responder, mas chateou-se lá com alguma coisa, com alguém, parece-me que por ter ficado do banco, ter substituído, não sei, não gostou, e aí tipo assim, então também vou tirar o pé, não vou me esforçar, nem coisa nenhuma. E aí o Felipe Luiz, perfeito, disse, amigo, quem manda sou eu. Acabou. Eu não sei quem foi o técnico essa semana, eu acho que vocês devem ter visto. O De Bruyne está jogando agora qual time que ele joga? Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? E aí o De Bruyne foi substituído, saiu resmungando tudo, foram entrevistar o treinador, ele falou, amigo, estou preocupado com isso não. Não, perdão, no Napoli. No Napoli, né? No Napoli. Estou preocupado com isso não. O treinador agora, Conte, lembrei, Conte. é o Conte. E o Conte falou, não estou preocupado se ele está gostando ou não. O comandante aqui sou eu. Acabou. Está certíssimo. Mas o De Bruyne foi titular há anos da seleção belga. Pode ser o que for. É o teu momento e você tem um comandante. Eu sempre vou ver assim, Hugo, sempre. Então, naquele momento do Pedro, para mim, o Pedro, tipo assim, sabe, eu sou maior do que o Flamengo. Ninguém é maior do que nenhum clube. Então, fez correto o Felipe Luiz. E não acredito que isso seja empecilho para o Pedro vir a ser um dos homens convocados para a Copa do Mundo, não. E já que a gente está falando aí da função de homem-gol, do homem de área, aqui no nosso estado, um jogador fez história na seleção brasileira de beach soccer, marcando muitos gols. Ele é de Mãe Luísa, o André Bigode. Eu encontrei com ele, Pedro Neto, ali na Secretaria de Esporte e Lazer de Natal e bati um papo. Vamos acompanhar. Aqui ao meu lado, o 5º maior artilheiro da história da seleção brasileira de beach soccer. Ele que é norte rio-grandense, natalense, de Mãe Luísa, cria de Mãe Luísa, André Bigode. André, conta pra gente o quanto que representa para você estar na história da seleção brasileira de futebol de areia, beach soccer, como o 5º maior artilheiro. É uma alegria imensa, né? A gente sabe da dificuldade que é chegar lá, né, e se manter. Eu pude ficar lá por mais de 20 anos na seleção brasileira, então disputar vários títulos, né? Principalmente Copa do Mundo, disputar 4 Copas, a gente disputou 6 Copas, né? Um ficar em segundo, um em terceiro e 4 a gente conseguiu ser campeão, então é um fato inédito, né? E gratificante, né? Pra gente que vem de periferia, de bairro humilde, né? Carente, e a gente vencer no esporte, né? E mudou minha vida realmente o esporte. E muitas crianças se espelham em mim hoje, então eu sou feliz. E o legado que você acredita que deixou aqui para os atletas, os jogadores de futebol de areia? A gente sabe que tem atletas ainda daqui de Natal
do estado, né, participando da seleção. Para mim é gratificante, né, saber que eu abri as portas e que incentivei esses atletas todos que estão participando da seleção. André, apesar desses números aí impressionantes, quantos gols? 278 pela camisinha, pela amarelinha. 278. Você acredita que falta um pouco de reconhecimento a você por tudo que construiu? Ah, falta muito incentivo ainda, né? Falta muita coisa ainda para que o esporte mesmo vire profissional, né? Porque aqui hoje tem um celeiro de jogadores, dá para a gente fazer um campeonato estadual muito decente, dá para fazer escolinha, fazer uns projetos, né? Para ter futuros jogadores, né? Deveria ser um esporte olímpico? Tá passando da hora do beach soccer se tornar um esporte olímpico? Nas Olimpíadas passadas, né? Teve a maior concorrência aí, infelizmente tinha que ter uma quantidade de países para participar e não tem a quantidade adequada, mas vai lutar para que um dia seja olímpico. O quanto que evoluiu do seu tempo para agora o beach soccer? Evoluiu muito, graças a Deus evoluiu muito. Hoje a galera consegue sobreviver, né, e viver bem do beach soccer. Na nossa época era mais difícil, né, porque tinha um grupo de atletas que era da seleção e tinha muito evento aqui, mas na Europa não tinha tanto. Hoje no mundo todo joga beach soccer, né? Depois que a FIFA assumiu, a CBF ficou à frente, então o esporte cresceu muito. Aí, André Bigode, quinto maior artilheiro da seleção brasileira de beach soccer, muito honrou o nosso estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, André. Tá aí a entrevista, o bate-papo com o André Bigode, ele que tanto fez, né, Pedro? Lembro bem, 578 gols, jogou com Júnior Capacete, Júnior Negão, Jorginho, Neném, Benjamin. Legal, antes de mais nada, parabéns, Hugo. O Faro de Repórter é brabo, né? O Hugo foi fazer uma outra matéria, né, aqui para a TV Câmara, e encontrou lá com o André e falou, opa, vem cá, amigo, deixa eu fazer uma matéria aqui com você. Essa matéria foi feita na segunda-feira, mas aí, como nós não tivemos programa ontem, que seria apresentado ontem, e aí é uma sequenciazinha das matérias que estão chegando, aí joga logo essa do Hugo, que é de segunda-feira. Mas parabéns ao André. André, como você disse, é uma referência no beach soccer, né? E você ouviu o que ele disse, né, Hugo? Só lá da região do Sal ali, nós temos 5 jogadores, né, atuando pela seleção brasileira. Então, quer dizer, isso prova o quanto é importante o beach soccer para o estado do Rio Grande do Norte. Pois é, falando rapidamente, a gente já chegando na reta final do nosso programa, sobre o Campeonato Brasileiro, Pedro. Hoje teremos Flamengo versus Cruzeiro no Maracanã, um baita jogo de futebol. Para mim, o Flamengo favoritíssimo, viu, Hugo? Favoritíssimo. Pode dar Cruzeiro, Pedro? Claro que pode, lógico. Nós estamos falando de 2 grandes clubes, nós estamos falando de 2 grandes elencos, 2 grandes equipes, mas o Flamengo, indiscutivelmente, eu não me canso de bater nessa tecla, o Flamengo tem um elenco, sabe, fora do comum em relação a todos os demais. Tanto é que já estão aí alguns questionando, alguns clubes, alguns presidentes de outros clubes, né, a história do fair play financeiro, né, para que tenhamos muito cuidado com isso aí, sabe, porque o investimento de Flamengo, de Palmeiras, principalmente desses 2, ele é muito acima daquilo que os demais clubes podem investir. Enquanto o Flamengo gastou 160 milhões na contratação de um jogador, o Vasco da Gama ontem fez um empréstimo de 80 milhões ao Crefisa. Sabe para quê? Para pagar débitos. Olha que diferença. A diferença, e acaba pesando dentro das 4 linhas, né? Claro, não tem como, né? E tem uma coisa, só fez com a Crefisa, porque a Leila, todo mundo sabe, ela nunca negou, né? A família dela toda é do Rio de Janeiro, torcem pelo Vasco da Gama. Não é que fez de graça, não, mas cobrou, digamos assim, um juros menor do que as demais instituições financeiras. Então, o Pedrinho fez justamente esse empréstimo junto ao banco que apresenta o Palmeiras e a dona. Pois é. Flamengo versus Cruzeiro hoje, Jefferson Bezerra. A expectativa de um jogo bem difícil, né, para ambas as partes, né? O Flamengo, por jogar no Maracanã, né, por ter um elenco aí bem recheado de jogadores, é o favorito, mas nesse Campeonato Brasileiro, né, a imprevisibilidade sempre aparece, então eu acredito que será um jogo difícil, né, para as 2 equipes. E como o Cruzeiro está bem encaixado, o Leonardo Jardim conseguiu ali, né, dar uma forma mais tática a esse time, Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, bons jogadores ali. Eu acho que o Cruzeiro pode sim surpreender de repente o Flamengo lá no Maracanã lotado. Pois é, e ontem tivemos um jogo que interessou bastante, né? O Flamengo, ontem, por incrível que pareça, tivemos flamenguistas torcendo pelo rival Vasco, Pedro Neto. Mas é difícil torcer pelo Vasco hoje. Se os vascaínos têm dificuldade, imagine os flamenguistas, né? E aí, Pedro, muitos flamenguistas levantando aquela teoria da conspiração de que o Vasco abriu as pernas para prejudicar o Flamengo. Não, é ruindade mesmo. É ruindade mesmo.
Tem nada de abrir as pernas, porque o time do Vasco é ruim mesmo. Ele Mas vive foram 3 gols em 20 minutos, é isso? 23 minutos. 8 minutos, 12 minutos e 23 minutos. Né? Não foi estranho, não, aquilo lá? Não, tem nada estranho, pelo amor de Deus. O Hugo dava para trabalhar naqueles filmes de... Não, só estou perguntando. Não, e eu estou respondendo. O Hugo dava para trabalhar naqueles filmes, como é de suspense, sabe? Tudo ele... Será? Não, meu amigo, o Vasco perdeu porque o Vasco é ruim. Palmeiras, mais uma vez, fez um grande primeiro tempo ontem, como havia feito contra o River Plate, né, Jefferson? Primeiro tempo esplendoroso. Naquela ocasião, o Hugo também disse, pô, mas será que não é estranho no segundo tempo? Contra o Internacional também, que fez 4-0 no primeiro Exatamente, tempo. bem lembrado. Então, mas é porque o Flamengo e o Palmeiras, eles sobram em relação aos demais elencos do futebol brasileiro, logo após vem o Cruzeiro, mas pela ordem, Flamengo e Palmeiras sobram. E como você mesmo disse, o Gui é verdadeiro, o Flaco Lopes e o Vitor Roque vivem um momento Encaixou, né? sensacional, cara. O terceiro gol do Palmeiras, né, o gol do Vitor Roque, que gol espetacular, cara. Ele fez e desfez da zaga do Vasco da Gama, do goleiro, de todo mundo ali, viu, velho? Tá jogando demais. E o Palmeiras, você acompanhou a partida, Jefferson? Sim, sim. Inclusive assisti com um amigo meu, o Carlinhos lá de Parnamirim, Dom Carlito. Né, ele que é vascaíno doente, ele não ficou muito Meu feliz, Deus não, do mas... céu, ele é vascaíno. ele não ficou muito feliz, não, mas como nós somos vizinhos há muito tempo, ele me considerou. É um jogo onde o Vasco que havia feito boas partidas, né, nos últimos jogos. O Diniz, a estratégia não funcionou, né? O Diniz tentou fazer ali uma marcação alta, né, subir um pouco as linhas. E quando você sobe as linhas, né, os zagueiros ali, que de repente a zaga do Vasco nunca consegue manter aquela Jogou zaga sem titular, Cuesta né? também, né? Então, o Vasco correu muitos perigos, tanto que o terceiro gol, como o Pedro já falou, um gol onde o Vitor Roque recebe a bola, né? Ainda dá tempo de limpar o goleiro, depois limpar o zagueiro, e ainda chuta um pouco mascado, mas acaba fazendo um belo gol. O Flaco Lopes muito bem rápido, bem eficiente ali, né? No segundo gol, os dois zagueiros não conseguem retirar a bola sobra e ele aproveita o oportunismo para fazer o 2-0. O Palmeiras, bem encaixado, é uma equipe que vai brigar, eu acredito que até a última rodada pelo título do Brasileirão. E tivemos ontem uma nova equipe chegando no G4, né? O Mirassol não venceu o Red Bull Bragantino e o Bahia e o Botafogo disputaram essa vaga aí para saber quem ficaria na quarta colocação entrando no G4. O Botafogo venceu, Pedro. Eu só vi o primeiro tempo dessa partida. Um jogo igual, mas o Botafogo superior por jogar em casa, jogar com o apoio do seu torcedor, né? Tem jogadores na realidade que ainda decidem, né? Diferentemente de um Bahia que tem Everton Ribeiro, e eu não consigo entender, treinador é complicado de se entender, o Ademir no banco de um Bahia, né? Então, mas paciência, cara. Então, o Botafogo com os jogadores, o que o Marlon Freitas consegue jogar é incrível, cara. Ele tanto marca forte, como ele tem, sabe, uma visão de jogo. Parece muito mais até um terceiro homem de meio do que propriamente um segundo volante, né? Pela visão que ele tem de jogo. Mas muito legal, muito bom. E o Botafogo foi merecedor da vitória, sim. E aí, Jefferson? Um jogo onde o Botafogo conseguiu fazer o que ele não estava realizando nos últimos jogos, né? Marcar ali com intensidade, sair, pressionar o adversário. E ontem o Botafogo, em linhas gerais, foi muito melhor do que o Bahia, né? O Pedro falou do Ademir, realmente eu também não consigo entender o Ademir no banco. O principal jogador do Bahia, quando entra, ele desequilibra a partida, né? Foi assim contra o Palmeiras. E o Rogério Ceni vive de arrumar desculpas ao final do jogo, principalmente quando o seu time perde. O Bahia joga um jogo dentro dos seus domínios e joga outro fora dos seus domínios. Foi assim, tem uma oportunidade domingo de enfrentar o Flamengo e de repente tentar buscar uma vitória para se reabilitar no Brasileirão. Pois é, e assim a gente encerra mais uma edição do Câmara Esportiva, alertando, né, que amanhã, em virtude do feriado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, não exibiremos o Câmara Esportiva, vamos retornar na segunda-feira da semana que vem, né, Pedro? Isso, na realidade amanhã nós não teremos nosso programa, não tem, amanhã é feriado no Rio Grande do Norte, dos mártires, mas na segunda-feira estaremos de volta. Agradecendo a todos vocês que passaram a semana toda conosco aqui, agradecer o Cláudio, agradecer o Igor, ao Joãozinho Laranja, a toda a rapaziada ali de dentro, né? E na segunda-feira estaremos de volta. Pois é, valeu, Jefferson. Valeu, Hugo, valeu, Pedro, valeu a Cláudio que está aqui, né? Igão, a Joãozinho Laranjal. Desejar a você, que sempre nos acompanha aqui, um ótimo feriado e um excelente final de semana repleto de muita saúde
paz e proteção para todos nós. É isso, um fim de semana prolongado excelente para você. Recarrega as baterias, na segunda-feira estamos de volta. Até lá.